O tema desta mensagem é: sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ah, Deus tem promessas para a sua vida, querido. Deus tem promessas para a minha vida. E Ele quer falar de maneira poderosa e clara ao seu coração nesta manhã. Ele tem promessas para a minha e para a sua vida. Glórias a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Semana que vem a gente dá continuidade às lições da igreja primitiva. Glórias a Deus. Diz assim, o versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Espírito do Deus vivo, aqui estamos reunidos no teu santo e poderoso nome. Usa-nos, Pai, pela instrumentalidade que provém do Senhor. Fala ao coração dos teus servos, alimente a sua igreja neste dia de adoração e louvor. Que o Senhor venha manifestar-se aos corações. Que o Senhor convença homens, mulheres, de todo o povo, tribo, língua e nação. Senhor, eu me escondo atrás da sua cruz. Que a partir desse momento seja a sua voz, e não a voz de um homem a falar aos corações. Nós consagramos tudo nas tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Havia uma promessa eterna desde que o pecado original foi cometido. O pecado que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do Jardim das Delícias, o Gan Éden, o paraíso. Havia e existia, e existe na vida daqueles que ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, o que chamamos de um plano da salvação. Aleluias! O homem errou, o homem falhou. E havia a promessa feita pelo próprio Deus de que o homem seria restabelecido a comunhão eterna com Deus. Comunhão esta que foi interrompida pelo pecado de Adão. E o último Adão, Jesus, como nos mostra Romanos no capítulo 5, veio a esta terra para restabelecer esta comunhão. Uma vez que a alma que pecar, esta morrerá. E ele veio pregando o amor, pregando a liberdade em Deus, pregando a liberdade espiritual. Não existia mais, na verdade, uma forma de culto, um rito cultico. Não existia mais a obrigatoriedade de você adorar em um lugar específico, como a lei determinara. Por quê? Porque o sacrifício era o que expiaria os pecados. O sacrifício era o que expiaria os pecados do homem. E existia um sistema sacrificial. Se o homem cometeu um tipo de pecado, ele teria que dar um tipo de oferta. Se o homem cometeu um pecado pouco lesivo, digamos assim, ele tinha que dar uma pequena oferta de uma rola, ou 2 pombinhas, ou coisa do tipo. Só que, quando Jesus veio a essa terra, ele veio para fazer um sacrifício eterno, o sacrifício que purifica o homem de todos os seus pecados, que foram cometidos lá atrás, que estão sendo cometidos agora, e que serão cometidos lá na frente. E ele veio trazendo a mensagem do amor, a mensagem da verdade, mensagem esta que dizia: ei, eu vim para que eu morra e ao terceiro dia eu ressuscite. Ora, os discípulos não entenderam muito bem aquilo. Por quê? Que história é essa? Como ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Mas mesmo assim, continuaram sem saber muito bem o porquê. Porque havia uma força, há uma força e um poder na própria palavra de Deus, que faz com que o homem se mova adiante, que o homem se mova à frente.
Todas as circunstâncias podem ser adversas. Todas as circunstâncias podem nos levar a pensar em voltar atrás. Mas existe algo dentro da palavra de Deus que nos move para frente, que continua nos impulsionando. E assim eram os discípulos, neste momento, que encontraram com Jesus. E eles acreditaram naquela palavra, eles acreditaram naquela verdade, e caminharam, e caminharam, e caminharam, até que chega um momento em que o mestre deles e a sua esperança é preso, é morto, e eles ficam como que a deriva. Eles ficam perdidos. Neste texto aqui, em estudo, os discípulos estavam escondidos com medo dos judeus. E por que eles estavam escondidos com medo dos judeus, pastor? Ora, se os judeus tiveram o poder para matar o seu mestre, para acabar com as suas esperanças, o que eles não poderiam fazer com esses homens? O que eles não poderiam fazer com eles? Muitas vezes, nós nos sentimos assim, desamparados, sem esperança, mas é porque a gente ainda não entendeu uma verdade eterna, é que Cristo está conosco pelo século dos séculos. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ei, querido, Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra dele não há de passar. Aleluias! E mulheres que estavam cumprindo o seu ofício de limpar o túmulo ao terceiro dia, um domingo como hoje, um domingo pela manhã. Quando chegam pela manhã, ali por volta das 6 da manhã, para limpar o túmulo está vazio. O túmulo está vazio e elas não entendem muito bem aquilo. Mas Jesus foi muito claro e fala: eu vou ressuscitar o terceiro dia. Não é o fim, a morte não é o fim, não acabou. E as mulheres que estão ali não entendem muito bem. Ei, querida, deixa eu dizer uma coisa para você, que diz que mulher não pode pregar, que mulher não pode ser pastora, que mulher tem que calar a boca. A notícia da ressurreição foi dada em primeiro lugar às mulheres. Foi dada em primeiro lugar às mulheres. Foram as mulheres que levaram a notícia que Jesus tinha ressuscitado. E os discípulos estão ali morrendo de medo. Ora, eles viram pelo que Jesus passou. E o medo deles era passar por aquilo ali também. Eles estão encerrados em um quarto. Jesus ressuscita, aparece aquelas mulheres e diz: vão para a Galileia, como eu os ordenei, e ali vocês me encontrarão. Mas eles não vão porque eles são tomados de medo. Estão tomados de medo e ficam ali, até que Jesus precisa aparecer a eles. Jesus aparece para eles e a primeira coisa que Jesus diz é: paz seja convosco. Ele é o príncipe da paz. Ele veio ministrar paz ao meu e ao seu coração. Por maiores que sejam as lutas que você tem enfrentado, por maiores que sejam as suas batalhas e as suas dores, saiba que Jesus veio ministrar paz ao seu coração. E aqueles discípulos ali se encontravam. Aos seus próprios olhos, eles eram fracos, derrotados, eram perdedores. E repare que o texto bíblico vai dizer que Jesus, ao ressuscitar, dá provas infalíveis aos seus discípulos que estava vivo. Aqui está a grande chave da questão. Jesus está vivo, mas ele só se revela como quem está vivo para quem o recebe como Senhor e Salvador. Para as religiões, Jesus está numa cruz. Para as religiões, ele ainda está morto. Para as religiões, ele é um profeta. Para as religiões, ele é um homem sábio. Mas para mim e para você que recebemos a revelação que ao terceiro dia ele ressuscitou, ele dá provas que está vivo. Ele está vivo. Aleluias! E ele está aqui no nosso meio. É isso que o mundo não pode entender. Jesus só dá provas que está vivo àqueles que creem nele. Para aqueles que não creem,
Jesus é apenas uma religião ou qualquer coisa. Esses homens estavam enfraquecidos, se viam como nada, como derrotados. Afinal de contas, o seu líder estava morto. A sua esperança, a esperança de Israel, estava morta. Ora, eles viram o corpo na cruz. Alguns deles, conjecturam, a Bíblia não diz, porque tinham subido. Alguns deles, João pelo menos viu Jesus sendo sepultado. Ora, ele viu Jesus sendo sepultado, ele viu as suas esperanças sendo sepultadas. Quantas vezes nós não vemos a nossa esperança sendo sepultada? Um filho, um familiar, alguma coisa que a gente queria muito, querido. Muitas vezes o sepultamento acontece. A gente vê isso acontecendo diante de nossos olhos, o sepultamento acontecendo, a nossa esperança indo embora. Talvez você esteja aqui hoje pensando, para mim não dá mais, para mim acabou, não tem mais esperança para mim, mas eu vim te dizer, Ele está vivo e Ele está dizendo para você, há esperança para você, há esperança para a árvore que sendo cortada, reverdecerão os seus ramos, os seus brotos. Ei, querido, há esperança para você, não pense que acabou. Não acabou. O sepultamento do Senhor Jesus, para muitos, representava o fim de uma era, de um ciclo, o fim da esperança, o fim de toda a esperança. Mas eu vim aqui para te dizer que Ele está vivo, e aquele sepultamento foi apenas o início. Aquela cruz era o início da história. Ai, Delemacho, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aquela cruz era apenas o início da história, querido. A esperança poderia estar perdida. E veja que negócio interessante. O problema não era que aqueles homens se vissem como fracassados e derrotados aos seus próprios olhos. Isso era o pior. Mas o grande problema também é que ninguém mais acreditava naqueles homens. Talvez você tenha pessoas na sua família as quais você não acredite mais. Talvez você seja esta pessoa a qual os seus familiares não acreditam mais. Talvez você seja essa pessoa. Veja, como você vai acreditar em um homem que era um empresário da pesca, casado, a Bíblia mostra que Pedro era casado, mas Pedro abandonou tudo por Jesus. Eu fico pensando, no dia de hoje, alguém que é bem estabelecido, tem uma casa, tem uma família, mas abandona tudo pelo Evangelho. Aqueles jovens, Pedro e Tiago, eram os herdeiros naturais da empresa de pesca de seu pai, Zebedeu. E aí, o que eles fazem? Deixaram tudo por causa de Jesus. Deixaram estabilidade, deixaram carreira, deixaram o negócio da família. Muito provavelmente foram deserdados. E Mateus, que era extremamente mal visto pelos hebreus, mas tinha um emprego público de muito bom salário, de muito boa remuneração, pois ele trabalhava na coletoria. Ele era cobrador de impostos. Ele deixou tudo por causa de Jesus. Os outros discípulos deixaram as verdades eternas da lei de Moisés. Aleluias! Os outros discípulos deixaram o orgulho nacional de lado. Deixaram tudo por causa de Jesus. E agora a coisa não dá certo. O seu mestre é humilhado, a esperança perdida. As pessoas não acreditavam mais nesses homens. As pessoas não acreditavam mais nesses homens. E você que está me ouvindo, talvez haja pessoas que no dia de hoje não acreditem mais em você. Talvez no dia de hoje nem você mesmo acredite em você. Era o que estava acontecendo aqui em Lucas capítulo 24. E os discípulos estavam perdidos, sem Jesus, sem o seu mestre. Eles não sabiam muito bem o que fazer. E eu acredito que eles tenham pensado, se Jesus estivesse aqui, a gente saberia o que fazer. Jesus sempre tem uma direção para dar a mim e a você. Jesus sempre nos aponta um caminho.
Jesus sempre nos mostra algo. Jesus saberia o que fazer, mas eu estou aqui sem Ele e eu não sei o que fazer. E é assim que muitas pessoas se encontram. Sem Jesus, elas não sabem o que fazer. Elas tentam encontrar esperança. Elas tentam encontrar alegria. Elas tentam encontrar prazer. Elas tentam encontrar satisfação em diversas coisas que não podem satisfazê-las. No álcool, nas drogas, na mentira, no sexo ilícito e em tantas coisas que não podem satisfazê-las. Ei, querido, existe um buraco do tamanho de Deus dentro do homem que só pode ser satisfeito pela presença de Deus dentro do homem. E a presença de Deus dentro do homem é o Senhor Jesus. Aleluias! Aleluias! Esses homens estavam pensando, se Jesus estivesse aqui, eu teria a resposta que eu estou buscando. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Isso me lembra quando aquelas pessoas que por interesse estavam próximas a Jesus foram confrontadas com a realidade do Evangelho. Jesus disse para aquelas pessoas: ei, vocês estão aqui porque vocês comeram pão e peixe e porque vocês viram milagre, mas agora o negócio vai estreitar, agora o negócio vai apertar. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Todo mundo começou a correr. Todo mundo começou a ir embora, deixar Jesus, porque o ser humano é assim. Ele quer o bônus sem o ônus, ou seja, quando a coisa começa a ficar séria, quando alguém cobra você deveres, ou cobra o ser humano deveres, ele tenta se esquivar dos deveres, ele só quer os direitos. E todo problema humano é querer direito sem dever. É querer um troco a mais, é querer as vantagens do casamento sem estar casado. Está aí a união civil para quem quiser, né? Como é que é? União estável, sei lá o nome da desgraça aí, no documento aí público. Né? O cara quer ganhar sem trabalhar. Hein? Esse é o problema do ser humano. Porque ele quer os direitos, mas quando os deveres são cobrados, ele tende a fugir. Aí ficam só os 12. E isso me mostra que Jesus não tinha medo de perder ninguém. Jesus não tinha medo de perder ninguém enquanto igreja, enquanto ministério. Ele vira para aqueles dois e fala assim: vocês não querem ir com eles também não? Vai com eles. Vai com eles. E Pedro se levanta e diz: Pedro Bocão, Pedro Intrujão, Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Queridas, as palavras de vida eterna estão em Jesus, não estão em religião, não estão em placas de igreja, não está no pastor Washington, não está em pastor nenhum. As palavras de vida eterna estão em Jesus. Aleluias. E aqueles homens falam: se Jesus estivesse aqui, a gente teria as respostas que a gente está buscando. Às vezes Jesus parece distante, eu reconheço. Às vezes a gente está tão entristecido. Às vezes a gente está tão chateado que a gente pensa: se Jesus estivesse aqui, a minha alegria seria restabelecida. Eu não estaria tão entristecido. Eu não estaria tão perdido. Eu não estaria me sentindo tão solitário. E acima de tudo, eu creio que aqueles homens pensaram: se ele estivesse aqui, ele daria a parte que eu estou precisando. Só que o grande problema é que Jesus já estava ali e eles não tinham percebido ainda que Jesus estava ali. É o que eu quero dizer para você hoje. Jesus já está na sua vida e você ainda não reconheceu. Jesus quer transformar a sua história e você ainda não reconheceu. Aceite a Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, que você verá que tudo isso que foi perdido, aparentemente perdido, Ele quer restituir em dobro na sua vida. Aleluias. E Jesus se manifesta no meio dele e diz: paz seja convosco. Eu vim trazer a paz que tinha sido perdida, e juntamente com a paz eu trago alegria, juntamente com a paz eu trago a resposta, juntamente com a paz eu trago a verdade. Paz seja convosco. Aleluias. O príncipe da paz veio ministrar a paz, e ele se revela àqueles homens, e aqueles homens, nesse mesmo versículo 24, no capítulo 24, no versículo 37,
Diz que eles estavam espantados e atemorizados, eles estavam pensando em algum espírito. Eles pensavam que estava vindo algum espírito, e Jesus se revela a eles e dá provas irrefutáveis àqueles homens de que ele estava vivo. Primeiro Jesus diz: ei, toca aqui nas minhas feridas, toca aqui nos meus pés. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus ressuscita em carne e dá prova daqueles homens: toquem aqui, vejam aqui as minhas feridas. Um espírito não tem carne nem osso, mas vocês estão tocando em mim e sabem que eu tenho carne e osso. Ei, querido, essa é a grandeza do Evangelho, essa é a maravilha do Evangelho. Jesus ressuscitou em carne e em osso. As pessoas não entendem isso. Como é que pode um homem ressuscitar em carne e osso e ser assunto aos céus? Ei, é o mistério do Evangelho. Jesus foi assunto ao terceiro dia em carne e osso. Ele está vivo. Mas aí os homens reconhecem e têm alegria, e estão maravilhados, como diz o versículo 41. Aí Jesus dá mais uma prova e fala assim: ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Eu estou com fome. Tem alguma coisa aí para comer? Aí eles dão peixe e um favo de mel para Jesus, e Jesus come. Sabe o que era isso? Jesus estava lembrando a eles da comunhão da mesa, porque Jesus fazia as refeições com aqueles homens à mesa, e estava falando: ei, presta atenção, eu estou vivo e novamente estou tendo comunhão com vocês. Novamente, a gente está tendo aqueles momentos bonitos e maravilhosos, em que à mesa a gente conversava com as coisas concernentes ao reino. Jesus estava dando provas infalíveis e irrefutáveis a esses homens que ele estava vivo. Ele está vivo, ele está presente aqui. Aleluias. E a coisa muda de figura, irmãos. Por que muda de figura? Porque a partir desse momento em que Jesus se revela a eles, em carne e em osso, e a partir desse momento que a comunhão à mesa com Jesus é restabelecida, eles não estavam nem mais um pouco preocupados. Aí foi embora toda a preocupação do que as pessoas pensariam, de tudo que eles deixaram para trás. Foi embora a dúvida, foi embora a fraqueza, foi embora o sentido de autocomiseração. Esses homens já não se achavam mais o cocô do cavalo do bandido, não. Eles tinham uma identidade em Cristo. Ou seja, Jesus se revelou a eles e a palavra se cumpriu. Ele está vivo, ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando você tem essa certeza, não interessa se as pessoas acreditam ou não que Jesus está vivo. Você sabe que ele está vivo, isso basta. Não interessa se as pessoas acreditam ou não que Jesus está vivo. Você sabe que ele está vivo e isso basta. E é por saber que ele está vivo, que ele ressuscitou no terceiro dia, que ele restabeleceu a sua comunhão com Deus, que você prega essa palavra eterna. A pregação da palavra eterna, da maneira que ela tem que ser pregada, com convicção e com a ação do Espírito Santo, só vem para aqueles que têm uma revelação de que Jesus está vivo. Quando Jesus se revela vivo a mim e a você, a gente pega a palavra dele com verdade, a gente vê milagres acontecendo, a gente vê vidas transformadas, a gente vê uma história sendo transformada. É isso que a gente precisa entender. Ele está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele não morreu, ele vive para todo sempre. Como disse o louvor aqui no início, ele vive e ele reina. Eu creio, isso me basta. Jesus, quando vem, ele vem primeiro tratar das dores, das dúvidas e do coração dos seus discípulos. Não restavam mais dores, não restavam mais dúvidas. Ele estava vivo, ele está aqui entre nós. Eu toquei, eu senti a sua carne, eu senti o seu sangue. Eu reconheço aquele cheiro, eu reconheço aquela voz, ele está vivo. Ele restaurou a comunhão conosco. Ele está aqui na mesa como hoje estaremos à mesa com ele em uma ceia. Nesse momento aqui, ele estava vivo junto aos seus discípulos, e comeu junto aos seus discípulos, e celebrou junto aos seus discípulos, e se alegrou junto aos seus discípulos, e ele está vivo. Aí o capítulo
o versículo 45 vai dizer, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Até então, eles não tinham compreendido muito bem as Escrituras. Ei, querido, eu e você, diante dos discípulos, estamos em uma posição superior, porque nós temos o Espírito Santo que até então não havia sido dado a eles. Ei, querido, o Espírito Santo nos impulsiona a pregar o Evangelho, a fazer a obra, a fazer discípulos, a discipularmos pessoas. É isso que o Espírito Santo veio fazer. O Espírito Santo não veio dar demonstrações de poder pessoais, não. O Espírito Santo veio para impulsionar a mim e a você a fazer a obra de Deus, a pregar a palavra. É isso que o Espírito Santo veio fazer. Porque muitos de nós, na busca do sobrenatural ou na busca do espetacular, estão perdendo o sobrenatural. Muitos de nós, na busca do espetacular, estão abrindo mão do sobrenatural. O sobrenatural é agir e trabalhar naquilo que você não tem capacidade natural de fazer. Esse é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural pode sim ser espetacular, pode sim. Mas não significa, se não houve uma operação espetacular, que o sobrenatural não se manifestou. O sobrenatural se manifesta em todo o tempo na minha e na sua vida. A gente tem feito coisas que a gente naturalmente não seria capaz de fazer. Como é que pode um prostituto ser marido de uma única mulher? Como é que pode o cachaceiro não aguentar nem sentir cheiro de bebida? Como pode o cheirador, o maconheiro, hoje trabalhar em centros de recuperação, aleluias, e tirar jovens, homens e mulheres das drogas, coisas pelas quais ele era escravizado? Como pode isso? É o sobrenatural se manifestando na vida do homem, através de Jesus, através do Espírito Santo. Não caia nesse engodo que ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas, é também, mas o Espírito Santo traz dons para mim e para a sua vida, que a gente começa a agir no sobrenatural e não tem muita explicação. O sobrenatural de Deus está se manifestando e Jesus vem abrir o entendimento daqueles homens para que eles compreendessem as Escrituras. Ei, querido, está faltando isso hoje, tá? Compreensão das Escrituras, entender o que as Escrituras estão nos dizendo. Quando a gente compreende o que as Escrituras estão nos dizendo, ninguém mais faz de nós joguete nem marionete. Peça ao Espírito Santo para que Ele abra o seu entendimento, para que você compreenda as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Quando eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus, minha vida transformou-se de uma tal maneira que quem me conheceu lá atrás precisou conhecer de novo, porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu era um sem Jesus e eu sou o outro com Jesus. Aleluias, Jesus manifestou a sua presença em mim, e é por causa de Jesus que hoje eu sou capaz de pregar o Evangelho, e é por causa de Jesus que hoje eu sou capaz de ter uma família, é por causa de Jesus que hoje eu sou capaz de pastorear ovelhas, as que são minhas e as que não são minhas, as que Deus me deu e as que Deus não me deu. Eu sou um pastor do reino. É por causa de Jesus. Não é por minha causa, não é por minha sabedoria, não é por meu dom, não é por meu talento, não é por minha inteligência, não. É porque Jesus está na minha vida e Ele manifestou o seu sobrenatural. Aleluias! E esse sobrenatural que se manifestou em Cristo, através da minha vida, faz com que as pessoas entendam que realmente Ele está vivo. Jesus hoje não dá provas infalíveis ou irrefutáveis através de si próprio, porque Ele está à destra de Deus nos céus, Ele foi assunto. Aleluias!
Mas hoje Jesus Cristo dá provas que está vivo através da minha vida e da sua vida, mostrando o sobrenatural dele em mim e em você. E o sobrenatural dele em mim e em você confronta pessoas que creem que ele não está vivo. Mas as pessoas entendem o seguinte: como pode o Washington do passado fazer isso hoje, agir dessa maneira hoje? É a presença de Jesus. E a presença de Jesus faz com que as pessoas entendam: Jesus existe mesmo, ele está vivo, o Espírito Santo está agindo aí, eu quero esse Jesus para a minha vida. É a presença dele, querido. Não é sabedoria humana, não é dinheiro, não é poder, não é nada disso. É a presença de Jesus que mostra para as pessoas que ele está vivo. Por isso ele diz lá na frente: vocês vão ser as minhas testemunhas. As minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A presença dele na minha e na sua vida dá provas irrefutáveis de que ele está vivo. E se ele está vivo, foi porque ele ressuscitou ao terceiro dia. O seu encontro pessoal com Jesus é prova de que ele está vivo. A sua transformação de vida é prova que ele está vivo. Não é a sua filiação a uma placa denominacional. Não é a sua filiação a um determinado ministério, a sua carteirinha de membro de igreja que dá provas que Jesus está vivo. Não. É a tua ação, é o teu cotidiano, é o teu dia a dia, é o teu caminhar. São as tuas atitudes e comportamentos que mostram que Jesus está vivo. É isso. E qual é o resultado? Diz o versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. Resultados da presença de Jesus: salvação. Salvação eterna a todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo, não amou os crentes não, Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo, não foi os crentes, não foram os membros da CA, não é o pastor Washington, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, querido, a salvação está disponível a todos. A salvação está disponível a todos. Todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Aleluias! Todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Perdão. O Senhor Jesus já perdoou a você. Se você confessou o seu erro e o seu pecado, se você se corrigiu com quem você feriu ou magoou, saiba que o Senhor Jesus já te perdoou. Você não precisa ficar pedindo perdão eternamente por um erro que você cometeu lá atrás. Ei, querido, Jesus já te perdoou. E aí ficamos pedindo perdão todas as vezes por coisas que ele já nos perdoou. E eu imagino Jesus: querido, eu já te perdoei, por isso está pedindo perdão por quê? Eu já te perdoei por isso aí. Para que pedir perdão? Ficar pedindo perdão por coisas que eu já lhe perdoei. A presença de Jesus traz a consciência do perdão. A presença de Jesus, através do seu Santo Espírito, faz com que nós sejamos impelidos a pregar o Evangelho, a pregar a palavra. A gente entrega a nossa vida por isso. A gente prega e fala do amor de Jesus e vai orar pelas pessoas, vai discipular pessoas. É isso que a presença de Jesus opera em mim e em você. A presença de Jesus faz com que a obra de Deus seja feita através de nós. Aleluias! A presença de Jesus não torna de nós fofoqueiros, não torna de nós, nos torna faladores, não nos torna desocupados espirituais, não. A presença de Jesus faz com que nós preguemos o seu Evangelho a todo aquele que precisa ouvir, a todo aquele que precisa ter uma revelação espiritual, a todo aquele que precisa ter uma revelação especial. Ei, querido, não deixe de pregar essa palavra eterna, não deixe de fazer a obra do Senhor, não deixe de se deixar usar por Jesus. Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar os recursos que Ele mesmo colocou na sua vida. Para quê? Para que as pessoas tenham e reconheçam que somente Jesus Cristo cura, salva e liberta. Aleluias! Aleluias! É Ele. A presença dEle faz isso, a presença dEle traz salvação a toda a casa, a toda a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.
Aí os teólogos, os chatonitas, né, mas não está falando sobre isso, esse texto. Não interessa sobre o que o texto estava falando. O que interessa é que está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se aquele carcereiro foi salvo, também você, minha casa toda também vai ser. Minha casa toda vai se batizar. E eu só paro, só sossego quando estiverem fazendo a obra comigo. Eu não sossego, eu não paro, eu não desisto. Só vou parar quando eles estiverem fazendo a obra junto comigo. Não basta apenas aceitar Jesus como seu Salvador. Vamos fazer a obra comigo. Vamos pregar essa palavra comigo. É isso que o diabo detesta. É isso que o diabo detesta. Por quê? Ele vê que para o pecador ainda há salvação, para ele não tem mais. Ele já está definitivamente condenado. Embora hoje estejam pregando o evangelho por aí. Que parece que Jesus vai perdoar o diabo, irmão. Parece, porque eu não sei. Teve até um débil mental aí que falou, só falando assim, fala mesmo, débil mental. Que falou aí que a palavra tem que ser atualizada. Só abrindo parênteses aqui. Aleluia, mas eu não vim falar disso. Entendeu? Então a presença de Jesus traz isso. Mas o que, pastor? A presença de Jesus traz para a minha vida. Qual o resultado? O Espírito Santo em mim e em você. Versículo 49. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Aleluias. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ei, querido, o Espírito Santo quer batizar com o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo quer encher pessoas aqui. O Espírito Santo quer revestir pessoas aqui. Seja revestido por o poder de Deus hoje. Seja revestido pela presença do Espírito Santo hoje. Seja revestido hoje. Que Jesus seja o Senhor da sua vida. E não a opinião dos homens. E não aquilo que as pessoas pensam ou acham. Que Jesus seja verdadeiramente o Senhor e o Salvador da sua vida. Amém?